Abra sua Bíblia ou acesse, por favor, Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 6. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu ao altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com o fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os 7 anjos, com as suas 7 trombetas, se prepararam para tocá-las. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças por estarmos juntos aqui. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor coloque esperança cada vez maior em nosso coração, que a gente possa ver no outro, Deus, fonte de ânimo, para que possamos continuar, ó Deus querido, esta igreja que não é nossa, mas é tua. Guarda, Senhor Deus, cada vida que aqui está e aqueles que aqui não estão, onde estiverem agora, ó Deus, sejam protegidos por Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na cidade do Rio de Janeiro, a sermos, ó Senhor, mais um instrumento Teu, uma ferramenta Tua, Senhor, para que possamos ver, manifesta, Senhor Deus, os valores do reino de Deus e manifeste, Senhor Deus, a justiça, Senhor. Dá-nos, ó Deus querido, condições de sermos usados por Ti, de estarmos dispostos a sermos usados pelo Senhor. Tome conta, Deus, dessa cidade, ó Deus, que tem sofrido tantas coisas, ó Deus, tem experimentado tanta desolação e tanto desleixo, ó Pai, em várias partes, Senhor Deus. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação também. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir, Senhor Deus, esse tempo que estamos experimentando. Que o Senhor nos dê forças e que o Senhor faça, Senhor Deus, a igreja Tua ser igreja de fato. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Essa semana eu tive um momento em que a sensação que eu tive é que o céu ficou em completo silêncio. E confesso que é algo terrível quando a gente sente o céu em silêncio. Quando a gente ora, busca o Senhor, clama, e parece não ter resposta de nada. Parece que ninguém nos ouve. A sensação, eu não sei se você já teve essa experiência, de orar, clamar, e nada acontece, como se ninguém se importasse. E a sensação que tenho é essa, de silêncio no céu. É interessante a gente olhar na Bíblia, muitas pessoas passaram por esse momento de ansiedade, de desespero, às vezes, talvez até de depressão, não é? E a gente pode pensar em algumas pessoas que experimentaram um desânimo profundo, e eram homens e mulheres extraordinárias, pessoas que tinham muito comprometimento com Deus, que tinham proximidade de Deus, não é? Eu gosto demais na Bíblia, é isso, que a Bíblia ela não esconde as falhas ou os deslizes, como disse o Josafá, os deslizes dos grandes homens, das grandes mulheres, das grandes personalidades, gente que tinha comunhão com Deus, mas que vacilou, né? Que teve medo, que teve falta de fé. É muito legal ver isso na Bíblia, porque isso aproxima da gente. A gente sabe que esses grandes homens, grandes mulheres eram gente, como a gente, né?
E é possível também para nós termos comunhão com Deus como eles tiveram. Mas a gente pensa em algumas pessoas, por exemplo, Moisés. Eu não vou conseguir ler todos os textos, mas eu vou ler só o de Moisés. Moisés, certa vez, ele disse assim: se assim me trata, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 15. Isso aconteceu com Elias. Elias ficou com medo, se encostou lá numa caverna, os corvos iam lá, porque ele estava com medo de uma mulher chamada Jezabel, que era possivelmente bem ruim, né? Tinha muito poder, com certeza, mas ele ficou numa depressão imensa e pediu mesmo para que a vida dele fosse até tirada, lá em 1 Reis 19:4. Jonas também, no momento difícil, pediu para que passasse aquele momento difícil para ele, que ele estava se sentindo mal. Jeremias amaldiçoou o próprio dia que nasceu, até o ventre da sua própria mãe. Ele estava numa deprê tremenda. Jeremias, o cara que puseram num calabouço cheio de lama, e ele continuava dizendo: oráculos do Senhor. Um sujeito, um guerreiro. Mas aí naquele momento ali ele estava extremamente deprimido. E ele fala: maldito o ventre da mulher que me fez nascer. Está lá em Jeremias 20, você vai ver isso. O apóstolo Paulo também experimentou isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Muita gente passou por isso. Muita gente passou por isso. Jó, você sabe muito bem a história de Jó, quando ele começa a reclamar, de certa forma, de Deus. Aí Deus se aproxima dele e fala assim: Jó, onde estavas tu quando eu fundei o mundo? Aí Deus mostra para Jó tudo o que ele tinha feito. Quem é você para querer falar isso para mim? Mas ele era gente. E aí depois Jó fala que conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora os olhos dele estavam vendo, porque ele pôde ver a intervenção de Deus. Como esses homens conseguiram vencer esses momentos, sair desse momento? Eles perceberam a palavra de Deus e ouviram a palavra de Deus. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 19, não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Essa compreensão de que Deus está conosco ajudou esses homens a passarem por esses momentos tão difíceis. O livro de Apocalipse, eu não vou aqui entrar profundamente no livro do Apocalipse, é um estudo muito mais profundo, né? É claro, Apocalipse teria que estudar muito, capítulo por capítulo, bem devagar. Mas o Apocalipse, ele é apresentado para a gente como um lugar, às vezes, de trovões, de louvores, cânticos, exclamações. Você olha assim, lê o livro de Apocalipse, você vê barulho, cheiro, turbilhão, movimento o tempo todo. Você, lendo o texto, que é um texto escrito para confortar a igreja que estava sendo perseguida, e João em Patmos está preso, e ele então tem essa revelação. Mas a gente lê isso aqui, a gente vê muito movimento. Aí, de repente, no meio de tanto movimento, há silêncio no céu. Quantas vezes a gente está nessa situação de tanta correria para um lado, para o outro, clama ao Senhor, e a gente só sente silêncio. Então eu quero pensar com vocês rapidamente, e é bem rápido mesmo, o que acontece quando há silêncio no céu. O que acontece quando você ora, clama ao Senhor, e você não tem resposta nenhuma,
e parece haver um grande silêncio. O que está acontecendo? Esse texto me ajuda a entender algumas coisas, e eu queria dividir com você. A primeira coisa que vejo é que quando acontece silêncio no céu, grandes coisas são preparadas. Versículo 2 diz: vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Você imagina um negócio assim? Imagina que os 7 anjos estão meio que se preparando para tocar. Algumas coisas estão sendo preparadas no meio desse silêncio. É interessante quando você está clamando ao Senhor, pedindo a intervenção do Senhor, algumas coisas estão acontecendo dentro da vontade do Senhor. O Senhor está preparando algumas coisas para você. É claro que a gente não consegue, a gente é muito imediatista, a gente quer logo que a coisa aconteça, a gente não entende por que a gente está pedindo tanto e as coisas não mudam. A gente pede uma intervenção, uma cura, a gente pede um emprego, a gente pede para que a violência no Rio de Janeiro diminua, a gente clama ao Senhor para que o Brasil se torne um país melhor, e aí parece que as coisas vão piorando, né? E nada acontece, não. As coisas estão acontecendo no tempo de Deus e na vontade de Deus. As coisas estão sendo preparadas para que bênçãos se aproximem da sua vida. Uma outra coisa rápida também que percebi nesse texto é que quando esse silêncio nos acomete, as orações elas estão sendo recebidas. O versículo 3 e 4, você pode ver lá no versículo 3 e 4, diz assim: então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. As orações estão sendo recebidas. E essa ideia aqui, desse incenso, desse perfume suave que chega até Deus através das nossas orações. Todas as suas orações, mesmo que elas não sejam ditas com todas as palavras, com toda a lógica, mesmo que seja só num pensamento, mesmo que seja lá no fundo do seu coração, mesmo que seja sem palavras, elas estão sendo recebidas pelo Senhor. E o Senhor está vai juntando toda essa oração. E essa oração, a gente percebe no texto, é levada à presença de Deus pelos anjos. Imagina isso, figura legal isso aqui. Você ora e as suas orações são levadas à presença de Deus. E quando são levadas à presença de Deus, Deus realiza os milagres que Ele deseja realizar. Outra coisa que vejo no texto é que Deus está operando e ouve-se barulho na terra. Isso aqui eu vi e fiquei um pouco incomodado, mas é um fato. Versículo 5, está escrito assim, vou ler a partir do 4. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com o fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Eu acho muito interessante isso aqui, porque é muito presente na nossa vida. Você já experimentou aquele momento que você ora, clama ao Senhor, e aí a coisa piora? Né? Tinha um povo dizendo assim, ora que melhora. Mas às vezes a gente ora, parece que a coisa piora. Bom, comigo às vezes já aconteceu isso. Abacuque começou a orar para Deus. Deus, eu não estou entendendo nada. Por que os ímpios prosperam?
Aí o texto de Abacuque diz que Deus começou a falar para ele que mandaria um povo pior do que aquele que estava oprimindo, para oprimir mais ainda. Abacuque não entendeu nada. Eu pergunto por que os ímpios prosperam, aí o Senhor manda gente pior que aqueles primeiros para me oprimir ainda. Não estou entendendo. Às vezes a gente ora, clama ao Senhor e pede, conversa com o Senhor, e as coisas pioram. A gente tem orado pelo Rio de Janeiro, clamado pelo Rio de Janeiro, clamado pelo Brasil. Aí a cada semana a gente ouve uma notícia de desgraça. É um que morre com 80 tiros. Eu estou falando 180 porque daqui a pouco vai chegar nisso, né? 111, 80. Aí daqui a pouco a gente descobre que o indivíduo que estava com uma furadeira na mão foi confundido por uma arma, o outro que estava com guarda-chuva foi também atingido, levando 3 tiros, e a gente fica, Deus, eu não estou entendendo nada, a gente não está orando pela paz na cidade, por que tanta desgraça? Eu estou orando pela minha vida, clamando pela minha vida, e as coisas estão ficando estranhas na minha vida. Quando a gente ora, acontece isso mesmo. Acontece reboliço na terra, reboliço na vida. Isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Pelo contrário. Deus é um Deus que está atento às nossas necessidades. E se está havendo reboliço, louve ao Senhor, porque o Senhor está mexendo na sua vida, está mexendo nas circunstâncias para que você possa ver a manifestação do poder dele. E que essa manifestação, obrigado, e que essa manifestação venha exaltar a Ele, não a sua oração. Porque não é a nossa oração que tem poder, mas é aquele a quem nós oramos. Esse sim tem poder. E aí, quando há silêncio no céu, Deus envia suas respostas. No texto que nós não lemos todos, mas no versículo 6, em seguida os 7 anjos, com as 7 trombetas, se prepararam para tocá-las. E aí foi um momento de bênção, de justiça, de todas as coisas que foram acontecendo. Se você for lendo todo o texto de Apocalipse, você vai ver a manifestação do Senhor, Deus agindo na terra, Deus intervindo na história. Então, se você está sentindo que está silêncio na sua vida, e o céu se silenciou, e você clama ao Senhor, e nada está acontecendo, calma. Tenha certeza que Deus está agindo. Tenha certeza que o Senhor, que é dono do silêncio, está atento às suas necessidades, está atento à sua dor, está atento às suas orações que estão chegando ao trono dele, à presença dele como um incenso suave. Então continue orando. Continue colocando essa questão nas mãos do Senhor e confie que Ele há de agir. As respostas chegarão no tempo dele, não no seu, mas no tempo do Senhor. E que Deus nos ajude a continuar orando pela intervenção dele na cidade do Rio de Janeiro, orando pela intervenção do Senhor nas comunidades, orando pela intervenção do Senhor nas próprias igrejas, que as nossas igrejas se tornem igrejas melhores, que nós nos tornemos pessoas melhores e que a gente aprenda a lidar com aquilo que a gente acha ser o silêncio de Deus. Que a gente descanse, porque Deus nos ama profundamente e a fraqueza de Deus é nos abençoar. Deus tem uma fraqueza. Ele deseja sempre nos abençoar, sempre cuidar de nós. Creia nisso do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Que Deus a todos nós abençoe. Amém, amém.